Hoje a gente pode verificar que a economia solidária, ela talvez seja até anterior à própria economia, porque a forma que as comunidades tradicionais, os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, eles já praticavam essa determinada tipo de economia. Depois, com o passar do tempo, que essa forma de economia foi perdendo espaço e essa economia que a gente conhece como economia mercantil, capitalista, se colocou. Então, a primeira coisa é isso, pensar em economia solidária é recuperar e fazer esse religamento com as nossas raízes. Que raízes são essas? Raízes quilombola, raízes indígenas, de tribos de aldeamento, das missões, das colônias, com relação a essas questões, de pensar uma economia que esteja voltada sobretudo para o coletivo. Então a grande questão é isso, com o passar do tempo, a economia, que é a ciência que estuda essa dimensão do material da vida, ou seja, como o homem se organiza, se associa para produzir as condições necessárias para suprir as suas necessidades materiais, que era feito isso de uma maneira muito coletiva, muito junto, com o conjunto da população, o conjunto da coletividade. Com o passar do tempo, essa economia foi se associando disso, e o que se produz passou a ser apropriado privadamente, com a instituição da propriedade privada. Então, pensar a economia solidária é pensar essas coisas, é pensar uma outra forma de economia que não esteja separada entre a concepção e a execução, entre aqueles que trabalham e aqueles que apropriam o resultado desse trabalho coletivo. Então, a economia solidária, ela retoma isso. Então, quando a gente vai estudar a economia solidária, é muito interessante porque ela nos faz voltar a essas formas de organização que nós já passamos por isso, da partilha, da associação, da cooperação, do trabalho coletivo, mas ao mesmo tempo a economia solidária também nos aponta justamente para pensar o futuro. Ao longo do tempo, nós tivemos duas formas, digamos assim, dois princípios econômicos, dois pilares econômicos que foi ordenando a nossa sociedade. E serviu de referência, inclusive, para os estudos acadêmicos, que é o mercado e o Estado. Pensar na economia solidária é repensar de que forma esse mercado pode acontecer, de que forma as relações econômicas do mercado possam ser isso, repensar a atuação do Estado e, mais do que isso, numa visão que o autor chamado Karl Polanyi coloca, é justamente isso. Pensar que o vínculo social também é uma forma de produção de riqueza, também é uma forma de produção de gerar a geração de bens e serviços que vão suprir as necessidades. Então, quando a gente pensa em economia solidária, a gente está lançando o nosso olhar e a atenção justamente para uma nova conceituação do econômico. É uma ampliação desse conceito de econômico. A economia não está restrita simplesmente às relações mercantis, ou ela não está restrita simplesmente às relações de redistribuição que está comandada pelo Estado. A gente quer dizer que o fazer econômico, o fazer da produção de bens e serviços a partir do vínculo social também é economia, também produz bens e serviços e gera resultados que são muito mais significativos, porque compreende a noção do coletivo, compreende a noção do fazer conjuntamente. E ao fazer isso, abre uma brecha para dizer, se isso é economia, se isso tem status de economia, o poder público tem que fazer políticas para isso. E mais do que isso, o fundo público, os recursos que fazem parte da sociedade, também tem que ser destinado para isso. Por muito tempo se pensou que esse tipo de produção de bens e serviços, esse tipo de ação coletiva, era uma coisa que estava fadada a desaparecer com o tempo, com o processo de industrialização, com o processo de urbanização. Mas a gente começa a pensar a economia a partir desse conceito, a gente passa a verificar que não, que ele existe, que ele é importante e que ele passa a ter também a necessidade de buscar e de reivindicar o fundo público. Então, essas questões que o ministro colocou aqui passam a ser não necessariamente simplesmente uma questão de boa vontade, mas uma obrigação do poder público, uma necessidade que a política pública possa destinar a esse fundo recursos que possa ter atuação para a formação dessa economia solidária.
Então isso é importante para a gente conhecer quando a gente discute economia solidária e começa a perceber que a produção através do vínculo social, e que vínculo social é esse? A partir da associação, dos grupos, das cooperativas, isso também é economia, isso também tem o status de economia e mais do que isso, quando a gente começa a pensar na economia solidária, ela também nos remete ao futuro, porque a gente tem observado diversas questões do nosso dia a dia que não são atendidas por esses dois princípios básicos da economia, que seria o mercado e o Estado. Cada vez mais na nossa sociedade, que vai se ficando complexa, a gente vê que é muito a mais, a gente precisa de muito mais de mecanismo que ultrapasse a troca mercantil ou a redistribuição estatal. Então, várias questões como cuidar de criança, cuidar de idosos, cuidar de bens públicos, cada vez mais exige que a gente possa fazer isso de uma outra forma. Tem sido mostrado não só aqui no Brasil, mas em outras partes também, na Europa, nos Estados Unidos, de que precisamos reinventar formas de cuidar dessa ação pública. E pensar isso é justamente a partir do vínculo social. Então é importante que a gente faça isso e a economia solidária nos dá essa oportunidade de, ao mesmo tempo, de nos colocar, de reconectar com as nossas origens, com as formas de a gente agir de uma maneira coletiva, mas também pensar soluções para o presente e apontar para um futuro de uma outra economia onde ela seja mais inclusiva, onde ela seja feita para isso. E, para tanto, ela, além de repensar esse conceito do econômico, a gente alargando, né, colocando esse econômico não só com dois princípios, mas com muito mais princípios, a troca mercantil, a redistribuição estatal, mas também esse vínculo social que está muito próximo do dia a dia dos agricultores e agricultoras da agricultura familiar, muito próximo desse dia da partilha, da ajuda, da mobilização, do mutirão. Então é justamente isso que se faz. Não que no trabalho que a gente tenha no mercado não tenha uma ação coletiva, se tem ação coletiva e se faz conjuntamente, porém, cada vez mais o resultado desse trabalho é apropriado individualmente. E a proposta que se faz da agricultura familiar e também da economia solidária é justamente numa perspectiva de que os resultados sejam cada vez mais apropriados de formas mais coletivas. E pensar isso dentro de uma dinâmica da sustentabilidade. E para pensar isso dentro da dinâmica da sustentabilidade, a gente tem que pensar de uma maneira geral, não simplesmente pelo viés do lucro e do imediatismo. Então tem que pensar isso dentro de uma situação que a gente possa pensar na sustentabilidade. Não é só essa sustentabilidade mercantil que vai fazer uma conta simplesmente de você ter mais receita do que custo. Temos que caminhar justamente para valorizar outras dimensões, o que faz com que a política pública, a intervenção, ela seja pautada, além dessa dimensão econômica, pensando numa dimensão histórica, valorizando a nossa identidade, ou seja, qualquer território que quer ser sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, ela tem que resgatar e valorizar a sua história. Nenhuma comunidade é tão pobre que não possa dar exemplos, não possa ter recursos para o seu desenvolvimento. Então, valorizar, reconhecer sua história é uma dimensão importante. E aí a gente tem que se pensar em que medida a nossa atuação, o nosso sindicato, a nossa cooperativa está fazendo isso no dia a dia. Está dando importância, está resgatando, está significando a nossa cultura, o nosso fazer com relação a isso. Outra coisa também é essa dimensão social, e aí é super importante a gente estar atento sobre essa questão da dimensão social, ou seja, em todas as questões que essa dimensão social vem atravessando nesses tempos. Então esse fazer e pensar a economia solidária também está atento para isso. A dimensão ambiental, que é super importante, a seca e as mudanças climáticas que a gente está atravessando cada vez mais coloca no dia a dia a necessidade que a gente precisa modificar a forma que a gente tem com esse meio, ou seja, a gente, do jeito que faz, não é o meio ambiente que está sendo colocado em risco, é a nossa própria sobrevivência. E aí, justamente, os trabalhadores do campo, as trabalhadoras do campo têm a nos ensinar justamente isso, de respeitar o ciclo da natureza, entender essa lógica e garantir que esses recursos naturais, a cada ciclo produtivo, ele possa ser renovável, ele possa ter as condições.
E também essa parte da dimensão cultural, que é muito importante com relação a isso. E por último, essa dimensão política, que pensar a economia solidária de uma forma mais alargada, pensar esse desenvolvimento local de uma maneira mais alargada, ela também nos permite reconsiderar o que seja esse político. O político não simplesmente do ponto de vista eleitoral, o político não simplesmente do ponto de vista eleitoral, de candidatura, mas o político da ação de nós enquanto indivíduo, enquanto pessoas, enquanto coletivo, que precisamos estar todo dia lá no nosso associação de moradores, no nosso sindicato, no nosso grupo de ação. Então, a política no sentido de vir participar, vir colaborar, vir criticar, vir ceder seu tempo para construir um algo coletivo. Então, não associar, é normal a gente estar conversando, sobretudo com a juventude, não quero me envolver com essa dimensão política. Não quero ver isso, porque reduz também a política simplesmente a uma questão eleitoral, mas um político que convida a participação, que convida cada vez mais para que as pessoas possam construir suas próprias pautas, que possam estar colocando em prática o seu dia a dia. Então, pensar a economia solidária também é alargar nessa perspectiva, e essa participação, e esse engajamento no dia a dia é fundamental para a gente construir um outro desenvolvimento. Não há possibilidade